Namastê, paz e bem. O título da nossa palestra dessa noite é O Amor em São Francisco, grande Yogi de Assis. Francisco e Shiva, qual a relação? Eu trouxe aqui duas imagens, uma de São Francisco e uma de Shiva. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver esta imagem de São Francisco, o Yogi meditando. Essa aqui é Shiva, para quem não conhece. Shiva, o rei dos yogis. Vou também falar a respeito dele, explicar inclusive esse Trishula que às vezes espanta, assusta, principalmente nós ocidentais. Isso aqui não tem nada de demoníaco, muito pelo contrário. O Trishula representa as três forças da manifestação cósmica: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A trindade cristã, na verdade, vem da tradição do yoga, da tradição do hinduísmo, da Índia. Então é Brahma, o Pai, o Criador, o manifestador, Vishnu, o preservador cósmico, e Shiva, o Espírito Santo. Isso fazendo a analogia com o cristianismo. Então ele segura esse Trishula e é o rei dos yogis, o pai, o rei dos yogis. Existem sinetes de Pashupati que datam de 8.000 anos no atual Paquistão, já representando o Senhor Shiva. E São Francisco, nessa postura do yogi, essa na verdade é uma réplica de uma estátua que existe lá em Assis. Quem já teve a oportunidade de estar em Assis, de conhecer a terra de São Francisco, quando nós estamos subindo para São Damião, que foi uma das igrejas que São Francisco reconstruiu e onde Santa Clara viveu por muito tempo, nós vemos uma estátua dele em tamanho natural, neste formato, exatamente assim, a postura do yogi, a postura do iluminado, daquele que busca a iluminação em êxtase. Vejam que ele está com os olhos fechados, praticando um mudra com as mãos. Os passarinhos, isso é muito interessante, os passarinhos em São Francisco, isso aqui não vem não só de São Francisco, não é apenas uma imagem do cristianismo. Quando estudamos a fundo o yoga, estudamos Pashupati, que, como eu disse, vem da tradição do yoga, nós vemos imagens de Pashupati com feras, animais amansados pelo amor do yogi, pelo magnetismo que o yogi emana. E isso fica cada vez mais evidente quando estudamos mais a vida de São Francisco e quando vamos lá a Assis. Aqueles que têm o conhecimento a respeito do yoga e vão a Assis, fica muito claro isso. Eu vou falar a respeito desse assunto. Mas para entrarmos mais em sintonia com São Francisco, pai seráfico, como ele era chamado pelos franciscanos, eu gostaria de ler para vocês o Cântico das Criaturas. Para quem não sabe, a famosa oração de São Francisco não foi escrita por Francisco. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Essa oração tão linda, tão bela, não foi escrita por Francisco. Ela surgiu no início do século XX, um pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial. Com o passar do tempo, ela foi adotada pelos franciscanos e, de alguma forma, foi dito que era a oração de São Francisco. Claro que ela se assemelha muito ao Pai Seráfico, a São Francisco de Assis, pela doçura que ela traz, por esse espírito franciscano, o espírito da paz que a oração nos traz, mas ela não foi escrita por São Francisco. O que foi escrito por São Francisco é o Cântico das Criaturas, que eu quero ler para vocês. Eu peço que todos fechem os olhos, que possamos entrar nessa sintonia de São Francisco, do amor de São Francisco. O Cântico das Criaturas.
Altíssimo, onipotente, bom Senhor, Teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a Ti, Altíssimo, são devidos, e homem algum é digno de Te mencionar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as Tuas criaturas, especialmente o Senhor, irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos alumia, e Ele é belo e radiante com grande esplendor. De Ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e as estrelas que no céu formaste, claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar ou nublado ou sereno e todo o tempo, pelo qual as Tuas criaturas dás sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é muito útil e humilde e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo e jucundo e vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por Teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que sustentam a paz, que por Ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrem em pecado mortal. Felizes os que ela achar conformes à Tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças, e serve-o com grande humildade. Esse cântico das criaturas de São Francisco, de certa forma, nos mostra também que ele foi um yogi. É preciso compreender que as tradições religiosas, elas possuem visões ou monoteísta, ou politeísta, ou panteísta, ou panenteísta, como pregava Teilhard de Chardin, teólogo francês Pierre Teilhard de Chardin. O que é o monoteísmo? O monoteísmo é a crença em um único Deus, em um ser divino que criou, que teria criado o universo, assim como um relojoeiro que cria um relógio cósmico. Ele cria o relógio, mas ele não é o relógio. Então há uma distinção, há uma separação entre o Criador e a criação. Isso é o monoteísmo, mono, Mas existe também a visão do politeísmo, a crença em vários deuses em disputa, num panteão cósmico, em disputa uns com os outros. Existe o panenteísmo, como ensinado por Pierre Teilhard de Chardin, e ele estudou, apesar de ser um teólogo cristão, ele estudou a fundo o hinduísmo, e ele afirmava o hinduísmo, ou as suas escolas, os seus darshanas, como o Yoga, o Vedanta e outras escolas, não são politeístas, como muitas vezes cremos. Então, quando falamos a respeito, por exemplo, do Senhor Shiva, que na tradição cristã seria o Espírito Santo, isso não é politeísmo, porque Shiva não é visto pelos hindus, pelos yogis, como um Deus separado do Deus único. Não, ele é uma força cósmica, uma persona do Deus real, do único Deus que existe. Então o panenteísmo era inclusive a visão que São Francisco defendia. Esse cântico das criaturas em que ele saúda Deus em todas as coisas, quando ele fala, quando ele declara o sol como irmão, a irmã lua,
o irmão vento, o irmão pássaro, o irmão fogo, a irmã água. Essa percepção franciscana, essa percepção de Francisco, é uma percepção panenteísta, é uma percepção que não nasceu com Francisco, mas é muito mais antiga que ele. É a mesma percepção defendida pelos grandes iogues, pelos grandes iluminados da Índia. Quando vamos a Assis, como afirmei, estamos subindo lá para São Damião, vemos a estátua dele na postura do yogi. Essa é a postura do Raja Yogi, da meditação. Raja quer dizer régio, a yoga régia, a yoga contemplativa. Muitos cristãos não sabem, mas a meditação é praticada dentro da Igreja Católica há milênios. O cristianismo tem 2 milênios. Desde o início da cristandade, os monges chamados contemplativos, os cistercienses, os trapistas, praticam meditação. São Bento foi encontrado dentro de uma caverna exatamente como um yogi, nesta postura. São Bento de Núrcia e São Francisco fazia o mesmo. Quando vamos ao Erem del Cárcere, que é outro lugar onde Francisco costumava meditar em êxtase, aquilo que no yoga chamamos de samadhi, é a superconsciência, a percepção direta do bem-amado cósmico. Ele ficava ali por dias em êxtase, ouvindo o som do vento, do irmão vento. Existe um lugar separado, existe uma plaquinha que nós vemos que é dedicada ao irmão vento. Ali ele ficava em meditação, sim, ouvindo o som do vento na montanha, porque lembra aquilo que os yogis falam, o Om, o Pranava Om, que para os cristãos é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, como lemos no Apocalipse. Om, para os yogis, Amém, para os cristãos, para os budistas, Amém, para os muçulmanos. É o mesmo verbo que lemos inclusive na Bíblia cristã, no primeiro capítulo de João. E no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E tudo que foi feito por ele. Nada do que foi feito sem ele. É por meio desse verbo, dessa palavra, que todo o universo se origina. E os santos, os iluminados, eles têm então essa capacidade de ouvir o verbo. Como Francisco de Assis dialogava com os animais, com os passarinhos, e como ele amansou o irmão lobo em Gúbio. Quem conhece a história do lobo amansado por Francisco em Gúbio? Francisco estava em suas peregrinações pregando, falando a respeito do amor por Cristo, e o amor de Francisco era verdadeiramente contagiante. Quando Francisco falava, assim como Chaitanya Mahaprabhu na Índia, Chaitanya foi um grande yogi, um grande bhakta. Os bhaktas são os amantes de Deus. Quando Francisco falava, o amor que ele transbordava de seu coração, em suas palavras, magnetizava as pessoas, magnetizava até mesmo as feras, até mesmo os animais. Então, quando ele chega a Gúbio, o lobo feroz que atacava a população, Francisco, ao invés de fugir do lobo, ele caminhou em direção ao irmão lobo, fez o sinal da cruz, abençoando o irmão lobo, e começou ali um diálogo com o irmão lobo. E para mostrar à população de Gúbio que o lobo compreendia o que ele falava, ele pediu ao irmão lobo que balançasse a cabeça ou que mexesse a patinha, e assim o irmão lobo respondia. E o lobo se amansou, foi amansado pelo amor, pelo magnetismo de Francisco. Assim como vemos nos sinetes de Pashupati, há 8 milênios na Índia, atual Paquistão, nos sítios arqueológicos de Mohenjo-Daro e Harappa, e assim como vemos nas histórias de Chaitanya Mahaprabhu na Índia,
que por seu amor, assim como Francisco amava Jesus Cristo e cantava para Jesus, na Índia, Chaitanya, e não só Chaitanya, mas muitos outros grandes santos cantavam para o Senhor Krishna. Chaitanya foi quem criou o Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna. Chaitanya saía pelas vilas na Índia cantando o Mahamantra com tanta devoção, com tanto amor, que magnetizava as feras. Nós vemos pinturas indianas de Chaitanya cercado por tigres, leões, elefantes, bailando com Chaitanya em amor ao Senhor Krishna. O mesmo fazia São Francisco na Itália. Ele pegava gravetos no chão, imitando um divino violino, cantando em amor e bailando em amor nos campos de Assis, em amor a Jesus Cristo. O amor é único. O amor é a força centrípeta do universo, é a força da união. O amor é o que pode conquistar os corações. Hari, como é dito na Índia, Krishna é um dos nomes de Krishna é Hari, o ladrão de corações, aquele que rouba os corações para Deus. E esse é o amor, a força da união. A sua antítese é todo o contrário do amor, que desune, que faz com que as pessoas se tornem inimigas umas das outras, que divide brancos e negros, que divide nações, que divide todos os seres, ao invés de unir, como São Francisco, como Chaitanya Mahaprabhu, como Swami Narayana, o grande Swami Narayana e o próprio Paramahansa Yogananda, aclamado pai do yoga no Ocidente. Todo esse conhecimento que existe hoje, unindo yoga e cristianismo, Oriente e Ocidente, Cristo e Krishna, vem de Yogananda. Não só de Yogananda, claro, existem outros grandes iluminados como Swami Vivekananda, o próprio Ramakrishna Paramahansa, do século XIX, mestre de Vivekananda, que já falava a respeito dessa união entre as tradições religiosas, que a nível profundo, esotérico, com S, as religiões e os autênticos religiosos não duelam uns com os outros, mas se reconhecem como amantes de Deus, como ocorreu em 1935 na Baviera, na Alemanha, quando o próprio Yogananda se encontrou com Teresa Neumann, a mística católica estigmatizada. Ela tinha os estigmas do Cristo Jesus. Em 1935, Yogananda foi visitá-la, e ao chegar à sua residência, a mística católica, amante de Teresa de Lisieux, grande devota de Teresinha de Jesus, Teresa de Lisieux, ela mandou o seguinte recado ao grande yogi vindo da Índia: apesar de o bispo me haver pedido para não receber visitas, abrirei uma exceção ao homem de Deus vindo da Índia, Yogananda. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, as semelhanças entre Francisco de Assis e Shiva são muitas, não só pelo amor que Shiva, que os grandes yogis da Índia emanam de seus corações por Deus, mas também pela força. Muitas vezes pensamos que um yogi, que um iluminado, que um santo é alguém sempre da paz e que ele não tem atitudes. Eles são os que mais têm atitude. O verdadeiro santo, o verdadeiro iluminado, o verdadeiro yogi ele é do amor, e ele é do amor justamente porque ele também é da força do bem. Ele também é um guerreiro do bem, um guerreiro da luz, um guerreiro do amor contra as forças da ilusão. Isso fica muito claro na vida de São Francisco, como na vida de Jesus Cristo, como na vida dos verdadeiros iluminados. E são duas características que Shiva apresenta. Shiva é conhecido como Shankara, o benevolente, aquele que contempla o cosmos ao entrar dentro de si mesmo. Ele também é a terceira pessoa da Trimurti hindu, como eu falei,
Brahma, Vishnu e Shiva, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Brahma, o Criador, Vishnu, o Preservador, Shiva, o Destruidor. Ele destrói a ilusão, ele destrói o mal. Então Shiva é o destruidor do mal, e ele tem em sua característica, em sua personalidade, tanto a benevolência, como Shankara, como também a ira divina, não a ira do mal, não a ira para destruir as coisas boas, mas para destruir as coisas ruins. Shiva não é paciente. Quando estudamos a mitologia hindu e vemos as histórias que são contadas nos Puranas, Puranas quer dizer antigo, ali nós temos as histórias, muitas histórias a respeito do Senhor Shiva e das outras deidades. Shiva não tem paciência para com as coisas erradas. Ele é um guerreiro, ele é um iluminado e ele é também um guerreiro. Quando estudamos as castas indianas, as 4 castas, os Sudras, os Vaishyas, os Kshatriyas e os Brahmanes, isso fica muito claro, inclusive os Párias, que são os excluídos. As castas, meus queridos irmãos, nada tem a ver, as castas indianas nada tem a ver com as classes sociais. Quando os iluminados criaram a ideia de castas, queriam trazer isso para o campo da psicologia, da psique humana, e não das classes sociais. Existe uma hierarquia na própria psique, assim como na própria espiritualidade, níveis de consciência, níveis de percepção. Então os párias dentro das castas seriam aqueles que ainda estão no nível evolutivo e psicológico muito inferior, muito baixo. Os sudras, dentro dessa representação, nós temos a imagem que é trazida no hinduísmo de Brahma, o Criador, o manifestador cósmico. Os sudras estariam nos pés de Brahma, os Vaishyas nas coxas de Brahma, os guerreiros, os Kshatriyas nas mãos de Brahma e os Brahmanes na boca ou na cabeça de Brahma. Isso nós vemos nos níveis de percepção de evolução espiritual. Aqueles que buscam a espiritualidade, que buscam o caminho espiritual, não importa a tradição, seja no cristianismo, seja no budismo, seja no hinduísmo, não importa a tradição, aqueles que buscam a Deus são considerados kshatriyas, guerreiros espirituais, guerreiros da luz, porque estão nessa batalha de Kurukshetra, Dharma Kshetra, lutando contra as forças psicológicas das trevas dentro de si mesmo. É o campo de Dharmakshetra, o campo da consciência. E nesse sentido, os iluminados, os yogis, eles são muito fortes. Os santos têm uma personalidade forte. Achar que São Francisco de Assis é apenas aquele modelo, paradigma de amor perfeito, ele sim foi o modelo perfeito. Inclusive, é tido pela própria Igreja Católica como um Cristo redivivo, quase que a volta de Jesus à Terra. Tamanha foi a influência de São Francisco. Mas ele foi um guerreiro, e um guerreiro não só no sentido espiritual, metafísico ou psicológico contra as forças psicológicas dentro dele mesmo, mas ele foi um guerreiro até mesmo historicamente. O despertar de Francisco começou após retornar da batalha entre as comunas de Assis e Perugia, quando ele caiu prisioneiro e ali voltou doente. Começou o despertar de Francisco, do grande guerreiro, do grande kshatriya Francisco de Assis. Devemos lembrar que Arjuna, ou Arjuna, o maior discípulo de Krishna, assim como os Pandavas, foram guerreiros. O próprio Senhor Krishna, ele tinha as duas qualidades. Ele era um iluminado, foi um iluminado, um avatar Purna, não um avatar Kanda, mas um avatar Purna, uma encarnação total, completa de Deus, como lemos no Bhagavad Gita. E foi também um kshatriya, um guerreiro. Ele tinha as duas qualidades. Um Prema Avatar, Prema quer dizer amor supremo, mas também um guerreiro do bem, um guerreiro da luz, contra as forças que lutam contra o Dharma, as virtudes morais e espirituais.
Então as 4 castas significam espiritualmente falando isso: os Sudras, os Vaishyas, os guerreiros kshatriyas e os iluminados, os Brahmanes. São 4 estágios de consciência que pertencem ao ser humano. O amor em São Francisco de Assis é o amor transformador, e não é um amor frágil, é um amor forte, porque sem a atitude correta, se não somos empreendedores em todos os sentidos, primeiramente dentro de nós e em segundo lugar fora de nós, no mundo da dualidade, então não podemos ser autênticos vencedores. E os iluminados são vencedores de si mesmos, venceram a eles mesmos em primeiro lugar, como lemos inclusive em uma das histórias que é narrada pelos biógrafos de São Francisco, quando ele vinha caminhando com um de seus discípulos, o irmão Leão, de Perugia a Santa Maria dos Anjos. E Francisco, nesse percurso com o irmão Leão, descalços, ambos descalços, no gelo, na neve. Quando nós vamos a Assis, o período melhor é maio, porque é primavera e não é muito frio. Mas no inverno, principalmente na época de Francisco, nevava. E ficamos imaginando como ele, como os irmãos, os franciscanos, os discípulos de Francisco, eram capazes de suportar aquelas temperaturas abaixo de 0 grau, descalços, com roupas que eram verdadeiros mulambos, e quando rasgavam, Francisco costurava, emendava com casca de árvore. Não é à toa que os próprios discípulos de Francisco chamavam ele de Pai Seráfico. O seráfico vem de serafim, que quer dizer ardente. Muitos yogis na Índia desenvolvem o túmulo. Túmulo é o calor vital interno. Ainda hoje nós vemos imagens, inclusive outro dia vi uma filmagem de soldados indianos lá no Himalaia, no gelo, filmando um yogi quase nu, no gelo. Eles não sentem frio porque ativam esse calor vital interno por meio de Tivra Samvega, que é um amor intenso por Deus e total impassibilidade dos sentidos. Por esse amor, por essa ativação do calor interno, eles são capazes de sobreviver em temperaturas muito baixas, tanto em temperaturas baixas como em temperaturas altas. É uma questão de concentração, de poder mental, eles são capazes disso. E Francisco era assim também. Então, caminhando de Perugia a Santa Maria dos Anjos, Francisco ia contando, narrando ao irmão Leão o que era a verdadeira alegria, o que é a verdadeira alegria. E ao caminhar, Francisco dizia: ó irmão Leão, anote o que é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria não é ter o conhecimento da leitura dos astros, das estrelas, também não é ter o conhecimento das ervas. E caminhavam mais um pouco e Francisco falava em voz alta: ó irmão Leão, anote. A verdadeira alegria não é o poder de curar os leprosos, nem de ressuscitar os mortos. E caminhava mais um pouco, mais uma distância, e Francisco falava: irmão Leão, anote. Até que o irmão Leão, cansado, disse a Francisco: Pai, por amor a Deus, me diga o que é a verdadeira alegria. E Francisco então disse ao irmão Leão: irmão Leão, anote. Se chegarmos a Santa Maria dos Anjos, cansados, mortos de fome e frio, e batermos a uma porta, e o porteiro vier e disser: quem são vocês? E dissermos: somos irmãos teus, pedindo um prato de comida e abrigo para a noite. E ele então, furioso, diga: não acredito em vocês, vocês são ladrões desavergonhados, fora daqui. E se continuarmos batendo a porta, insistindo, que nos dê apenas um pouco de comida e um abrigo, e ele então vier mais furioso, e abrindo a porta,
nos insulte e nos lance ao gelo, quebrando os nossos ossos. Anota, irmão leão, se permanecermos fiéis ao amor a Cristo, esta é a verdadeira alegria. E anota mais, vencer a si mesmo é a verdadeira entrega a Cristo. Essa é a verdadeira alegria, e isso é o mais profundo ensinamento do yoga, a perfeita equanimidade, titiksha, ânimo inalterável em qualquer situação física, mental ou espiritual. Neste sentido, Francisco de Assis também é um yogi. Quando vamos subindo ao Erem der Cárcere, quando vamos a Assis, subimos de ônibus dando a volta na montanha até chegarmos lá no alto da montanha, um dos lugares onde Francisco costumava ir para meditar, sempre no alto das montanhas, exatamente como os yogis da Índia. Vemos os lugares, pequenas grutas onde ele e os irmãos menores permaneciam em meditação profunda. E lá vemos a estátua de São Francisco de Assis, de pé, o Pai seráfico, com um círculo de fogo à sua volta. E nesse círculo de fogo, o símbolo das 5 grandes tradições religiosas mundiais, a cruz do cristianismo, bem aqui em cima de Francisco, o número parece o número 3, o Om do yoga, é semelhante ao número 3, a roda do budismo, a meia-lua do islamismo, a estrela do judaísmo, tudo em volta da estátua de São Francisco, Pai seráfico. E aí eu pergunto, quem mandou construir essa estátua? Quem mandou fazer essa estátua? A própria Igreja Católica. Francisco foi eclético. Francisco reverenciava as tradições, todas as tradições religiosas. O hinduísmo, o budismo, o cristianismo. Claro que ele foi um cristão, mas um cristão de mente ampla. Ele praticava a meditação, como disse, escutava até o Om no ouvido direito, como os yogis na Índia, quando entram em meditação, quando praticam a sua meditação, para ouvir o som cósmico, o pranava Om no ouvido direito. E está lá no Erem der Cárcere a estátua do Pai seráfico, com os 5 símbolos das 5 grandes tradições religiosas. Quando vamos ao bosque de São Francisco, ao lado da Basílica de São Francisco, onde está o corpo de São Francisco, ali naquele bosque, vemos um sino com 4 pilares, e lá novamente estão os símbolos das religiões, não só do cristianismo. Está lá o símbolo do yoga, do budismo, do judaísmo e do islamismo. E quando vamos a São Damião, como disse, encontramos a estátua em tamanho natural de Francisco na postura de lótus. O verdadeiro yogi, aquele que representa no cristianismo Shiva, o rei dos yogis, ele é benevolente para com as forças do bem e as forças da luz, mas ele também é irado contra as forças do mal. É dito que certa vez, quando Francisco retornou de uma viagem, doce Francisco, aquele que era puro amor, que era pura doçura, quando viu um de seus discípulos, o Frei Elias, um discípulo que traiu São Francisco, após a viagem de Francisco, Frei Elias havia construído uma bela igreja. Francisco ficou furioso no bom sentido, furioso, subiu no telhado e começou a lançar longe as telhas. Shiva irado, Gora irado, Shiva irado no bom sentido. Nós pensamos que os santos são sempre pessoas pacíficas diante das coisas erradas. Eles são sim do bem, eles são sim do amor, eles são sim da paz. Mas diante das coisas erradas, eles se transformam em Gora, como Shiva, como Jesus,
No templo, quando rodopiou o chicote no ar e expulsou os vendilhões do templo. Esta passagem bíblica de Jesus expulsar os vendilhões possui dois significados: o significado interno, esotérico, com S, exo, para dentro, e o sentido esotérico com X, exo, para fora. O sentido esotérico para fora é o sentido histórico, que ele de fato entrou ali no templo que estava sendo profanado pelos vendilhões e expulsou e virou as mesas dos cambistas. E o sentido interno no templo, já que o corpo representa o templo de Deus, o templo do Espírito, como lemos também lá em Coríntios, quando Paulo, apóstolo, afirma: então não sabeis que sois o templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós, sois o templo do Altíssimo. Isso é yoga, porque o yoga nos ensina que Deus está dentro de nós. Como Carl Gustav Jung, pai da psicologia humanista, afirmava: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro está desperto. Então isso é yoga, e Francisco foi um grande yogi. Ele permanecia por dias em meditação profunda, em lugares ermos, em lugares distantes, ou sobre as montanhas, ou em lugares, em casas abandonadas, ou até em cemitérios, exatamente como os yogis da Índia, em profundo êxtase, em profunda meditação e samadhi, superconsciência. E então, após se embriagar de Deus, se encher do Espírito de Deus, ele saía como um pregador divino, ensinando a palavra e encantando multidões. Esse foi Francisco de Assis, um autêntico Shiva, um autêntico iluminado, um autêntico yogi. Existe uma história que diz que Francisco, certa vez, caminhava por uma estrada deserta, em prantos, e um camponês se aproximou e perguntou: irmão, por que choras? E Francisco disse: meu irmão, o meu Senhor está na cruz, e você me pergunta por que choro? Quisera ser neste momento o maior dos oceanos, para derramar mais lágrimas. Quisera que se abrissem todas as comportas e todos os dilúvios para me emprestarem mais lágrimas. Ainda que se unissem todos os rios e todos os mares da terra, não haveriam lágrimas suficientes para chorar a dor e o amor de meu Senhor crucificado. Quisera ter asas invencíveis como de uma águia, para atravessar as cordilheiras e gritar do alto das cidades: o amor não é amado, o amor não é amado. Como é que os homens podem amar uns aos outros se não amam o amor? Esse é Francisco de Assis, o grande yogi de Assis, o poverelo, pobrezinho de Assis, que é Shiva, amor e força, doçura sim, paz sim, mas força também diante das coisas erradas. Esse é o verdadeiro Francisco de Assis, como Santa Joana d'Arc, a donzela de Orleans, aquela que com 17 anos de idade, que ouvia vozes divinas e é tida ainda hoje por muitos como louca, mas era uma santa, uma jovem. Foi graças a ela que a Guerra dos 100 anos entre a Inglaterra e a França, 100 anos de guerra, terminou, porque ela teve a coragem de ouvir as suas vozes e guiar um exército de homens para acabar com a guerra. Por meio da guerra, vencer a guerra. Claro que havia amor sim no coração dela.
era uma autêntica santa. Como Krishna. Krishna foi puro amor. Como Rama, quando lemos o Ramayana, Rama e Krishna são paradigmas perfeitos na Índia de amor, gentileza, doçura e ao mesmo tempo força quando é necessário força. Se Rama não tivesse ido para a batalha, a sua amada Sita ficaria lá sequestrada pelo demônio Ravana, o rei Ravana, como o próprio Krishna dizia, alguém de personalidade demoníaca. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, essa era a minha contribuição desta noite. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos liberte ao Brasil e ao mundo, e que sejamos autênticos discípulos dos grandes santos, dos grandes iluminados, como Francisco de Assis, como Paramahansa Yogananda, meu amado Yogananda, como Ramakrishna, Vivekananda, Jesus Cristo, Buda. Iluminados não faltam no mundo, ensinamentos não faltam. O que falta é nós verdadeiramente agarrarmos esses ensinamentos com toda a força, com todo o amor e colocá-los em prática. Uma ótima noite, gratidão, namastê, paz e bem.